Mateus, irmãos, capítulo 11, verso 25. Mateus 11, verso 25. Um texto muito conhecido, irmãos. E a palavra ela é sempre renovada, né, irmãos? Glória a Jesus. Todos acharam, né? Diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Glória a Jesus. Então, esse texto aqui é um texto muito comum, muito lido, mas muito incompreendido, né, por muitas pessoas. Então, essa primeira parte diz que Deus ocultou, né? Ocultou o quê? Dos sábios entendidos, né? Estas coisas, que coisas? As coisas concernentes à salvação. A palavra da verdade, o mistério que estava oculto, não é? Desde todos os séculos. Então se revelou em Cristo Jesus. Então o mundo, antes de conhecer Jesus, não conhecia a verdade. E quando o Senhor Jesus Cristo vem, o Senhor Jesus ele vem na simplicidade da pregação do evangelho. O Senhor Jesus vem anunciando o arrependimento, uma mudança de vida, vem anunciando um reino, vem anunciando a vida eterna. Vem anunciando que nós estamos mortos e precisamos de um Salvador, de alguém que os justifique, que os salve. E ele diz: Eu sou o Salvador, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí as pessoas, que normalmente são cheias de si, elas olham para Jesus e não aceitam a sua palavra. Não é? Então, eu já vi muitas pessoas falarem bem de Jesus, pessoas poderosas, e falam assim: Eu reconheço que as coisas que Jesus ensinou são maravilhosas, né? De Jesus eu gosto. Eu já vi gente falando assim. Mas esse negócio de Bíblia para mim, isso daí eu tenho lá as minhas dúvidas. Mas eu gosto da palavra de Jesus. Então ele lembra do quê? Vida eterna, perdão, amar ao próximo, amar como ele amou, né? É o que as pessoas muitas vezes lembram de Jesus. Mas por que elas não andam com Jesus? Por que elas não têm o mistério de Deus revelado? Porque não são pessoas humildes. São pessoas normalmente que são altivas, orgulhosas, vaidosas, né? Então, irmãos, isso acontece muito, né? Infelizmente. Então, aquele que normalmente é simples, né? Como diz no capítulo 5 aqui de Mateus mesmo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, um pobre de espírito é justamente uma pessoa simples, humilde, né? Então, o espírito, normalmente, muitas vezes na palavra, ele é usado para tratar aquilo que está dentro do nosso entendimento, né? Então, uma pessoa pobre de espírito pode ser considerada uma pessoa que não tem muita cultura, que não tem muito conhecimento, é uma pessoa humilde, simples, né? É um pequenino. Então, ele é bem-aventurado, por quê? Porque quando a palavra do evangelho é anunciada, ele abraça com alegria. Ele vê beleza na palavra do evangelho, porque ela vem de uma forma simples. Não é? Então, ela não é formosa como a ciência do mundo apresenta. Mesmo na época de Jesus, já havia filosofia. Muitos filósofos já escreviam coisas belas, já tratavam questões da vida, né? Discussões bem, vamos dizer assim, elevadas acerca da vida. Já havia medicina nessa época, ainda que em um grau bem inferior, mas já havia. Já havia matemática, não é? Já haviam grandes construções. Então, mesmo nessa época, já haviam muitas pessoas altivas, muitas pessoas que eram cheias de si. E a palavra do evangelho, ela vem para todos, mas somente aqueles que são simples e humildes, que estão com o coração como uma terra boa, que conseguem receber a palavra com alegria, né? Então ele diz que ocultastes estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar.
Então mostra que o pai e o filho eram ocultos, desconhecidos. Não é? E glória a Jesus, que a palavra do Pai, que se fez carne e habitou entre nós, nos fez conhecer o Deus verdadeiro. Não é? E quando a gente olha para essa palavra, e a gente olha para nós, e a gente vê o quanto nós somos simples, né? A simplicidade da nossa igreja não é a simplicidade de uma religião, mas é a simplicidade mesmo do evangelho. Então, o mundo evangélico, ou o mundo cristão de hoje, ele está procurando livros, né? Se vocês observarem a, a pregação da teologia hoje, então existem homens preparados em universidades que indicam muitos livros para a formação cristã da igreja. Então eles orientam os seus membros a buscarem a teologia e a leitura de novos livros todo ano, né? E isso é muito perigoso, porque um livro de uma pessoa que tem uma visão distorcida do evangelho pode conduzir aquela pessoa que está lendo o livro a se desviar da palavra, a se desviar da simplicidade que há em Cristo. Né? Então, quando a gente usa só o Novo Testamento, parece tão pouquinho, irmãos. É muito pouco, né? De Mateus a Apocalipse. E muitas das coisas que estão escritas aqui, elas estão escritas de forma repetida. Né? Mas nós não olhamos para a palavra do Evangelho só pelas palavras, né, que estão escritas. Porque a gente sabe, como o próprio Evangelho diz, é o poder de Deus para a salvação. Então, se a gente olhar e entender que o Evangelho conta a vida de Jesus, os feitos de Jesus Cristo, as lições que ele nos passou através das suas obras, dos milagres, né, e também aquilo que ele ensinou pelo Espírito Santo aos discípulos, a gente consegue aprender a cada dia uma coisa nova do Evangelho. Né, e aquilo que você já ouviu e muitas vezes esqueceu ou não entendeu, aquilo vai sendo reforçado dentro do seu entendimento, né, dentro do nosso entendimento. Então ele diz assim, ó, no verso 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então o jugo, né, o que é o jugo? É uma peça que é colocada num animal, né, para o animal puxar, né, uma carga. Então a carga de Jesus é o quê? É suave. O fardo que o cristão carrega é leve, não é? Mas, quando a gente começa a observar na leitura do Evangelho, a gente vê a palavra falando de mortificação. E parece que a nossa vida é uma vida pesada. É uma vida que tem um fardo e que o mundo não tem esse fardo. Não é isso que acontece às vezes? Porque quando você observa a sua vida e a vida do mundano, que às vezes está bem pertinho de você, você pensa assim, olha, eu estou batalhando tanto para permanecer na fé, não é? Enquanto a pessoa ela vive como se não houvesse amanhã. Então ela engana, ela é enganada, ela aproveita a vida do jeito que ela quer, ninguém cobra ela, o coração dela não acusa ela, não é? Não tem ninguém para dizer para ela o que ela tem que fazer, ela faz o que ela quer. Então dá a impressão de que essa pessoa sim está com fardo leve, né? Está com um jugo suave. Quando na verdade, irmãos, tudo depende da forma como nós olhamos para a vida, não é? Então, aqui, por exemplo, o Senhor Jesus falava com homens judeus, homens que estavam subjugados pelos romanos, se recuperando ainda de um cativeiro, onde eles foram muito humilhados, onde muitos foram mortos, né? Eles tinham constantemente o peso do medo, de maldições, de mortes, de coisas terríveis que eles viveram durante toda a história deles. E todos eles não tinham a esperança da vida eterna. Então, imagina uma pessoa que não crê e nunca ouviu falar em vida eterna. E não, uma pessoa que não tem uma promessa sólida, porque a promessa de Jesus é sólida. Porque até então, na sua pregação, eram promessas. Até o dia que todos daquela região viram e ouviram falar de Jesus Cristo, um homem bom, que fez muitos sinais e maravilhas, que pregou o amor, ser preso numa cruz, pregado, espancado e humilhado. Feito um espetáculo.
A história de Jesus, a morte de Jesus também foi muito conhecida. E no terceiro dia, aqueles que creram em Jesus viram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu para alguém no caminho, voltando para a sua cidade, né? A caminho de Emaús, por exemplo. O Senhor Jesus apareceu para mulheres, apareceu para Pedro, né? A gente vê relatos, um relatando de um jeito, o Senhor Jesus aparecendo, outro relatando de outro jeito. Tem lugares, tem textos que mostram que o Senhor Jesus apareceu para centenas de pessoas. Então, aquele que crê em Jesus, aqueles que creram em Jesus, viram o Senhor Jesus ressuscitado. Viram primeiro a sua morte, choraram, mas depois viram que o que ele prega é verdadeiro. As promessas dele são reais, são eternas. A palavra de Jesus é verdadeira. Aquele que prometeu, ele é fiel, porque eu vi ele subindo, eu vi o Senhor Jesus sendo elevado aos céus. Eu toquei em Jesus na ferida dele. Eu vi que ele é real, não é? Então, essas pessoas escreveram. Essas pessoas levaram o evangelho de Jesus adiante e chegou até nós. Então, irmãos, hoje, por causa do engano, muitas pessoas vivem, como eu disse aqui, de forma dissoluta, de qualquer maneira, faz o que quer, o que dá vontade, e aparentemente essa pessoa está tranquila. O jugo está suave, o fardo está leve, não é? E muitas vezes ainda tem um falso entendimento lá dentro. Eu sou bom e eu tenho o quê? A vida eterna. Muitas vezes as pessoas acreditam no céu. Dá a impressão que só vai para o céu, perdão, que só vai para o inferno aquele que rouba, que mata, que estupra, né? Que é um político corrupto, que desvia dinheiro da saúde, quando na verdade o evangelho diz que todos estão condenados. Todos. Você pega um monge que não conheceu nada, não conheceu mulher, não conheceu palavrão, vive lá nas montanhas, né? Passa o dia inteiro meditando, não é? A lei vai lá acusar ele, não é? Tem lá o pecado hereditário que vem lá dos antepassados acusando ele. Então existe nesse mundo, né, a lei do pecado e da morte. Existe o ministério da morte, o ministério da condenação. E o Senhor Jesus falou: eu não vim condenar, eu vim salvar. Né? Então, muitas pessoas estão enganadas, acreditaram num céu que alguém pregou e foram enganadas, estão vivendo por um momento do tempo, aparentemente sem um fardo pesado. Parece que a vida dele está boa, parece que as coisas só dão certo para ele. Não é? Mas você conhece a verdade, eu conheço a verdade. Não é? Então, eu tenho esperança, vocês têm esperança. Então, é muito mais fácil lidar com as dificuldades da nossa vida, muito mais tendo essa esperança. Não é? Sabendo que nós temos um Salvador, que nós temos o Espírito Santo cuidando de cada um de nós. Então, isso é motivo, irmãos, de nós termos paz. Né? Então, ter sobre nós um jugo suave e um fardo leve é porque temos entendimento. Entendemos, vamos dizer assim, o sentido da vida. As pessoas, os filósofos, não batem o martelo sobre o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? A minha vida tem sentido. A vida dos irmãos tem sentido. Nós temos um alvo. Nós temos uma jornada. Nós temos um caminho a seguir. Não é? Cada um de nós tem uma família, tem um dom, tem um jeito de ser, de pensar. Tem uma realidade material. Tem uma realidade na sua saúde. Uns têm filhos, outros não têm. Uns têm esposo, outros não têm esposo, esposa. Não é? Mas o sentido da sua vida, o rumo da sua vida, o curso da sua vida está determinado. Você já sabe para onde você vai, você sabe de onde você era, você sabe que esse mundo tem um dono, que esse mundo tem um Senhor, você sabe qual que é o curso desse mundo, para onde ele leva. Não é? Então, diante de tanta sabedoria que o mundo tem, nós tão pequeninos, os irmãos tão simples, não é verdade? Os irmãos sabem o sentido da vida muito mais profundamente do que muitos filósofos, homens cheios de sabedoria, que conhecem o universo, planetas, galáxias, a ciência. E você conhece algo muito superior. Eu conheço algo muito superior. Né? Jesus Cristo. A palavra da verdade, o evangelho da salvação. Né? Então, irmãos, nós temos que dar graças a Deus por sermos pequeninos. Né? Vamos para 1 de Coríntios, capítulo 1.
Glória a Jesus. Vamos ler a partir do verso 17, irmãos. Esse texto é interessante também, porque o apóstolo Paulo, essa carta aqui, ele dá uma engrossada, né? Com o pessoal, com os irmãos da igreja de Corinto, né? Capítulo 1, tá? Primeira carta, capítulo 1, verso 17. Mas o apóstolo Paulo, ele trata os irmãos como santos. Os irmãos podem reparar. Então, ainda que eles tinham muitos defeitos, é 17, tá? Capítulo 1, verso 17. Então, ainda que a igreja tinha muitos defeitos, o apóstolo Paulo falava com um povo justificado. O apóstolo Paulo falava com uma igreja justificada. Então você percebe que mesmo que tem correção, a palavra tem justificação também. A palavra fala com o povo tratando ele como santo, tratando ele como salvo. Né? Isso é ter um fardo leve, né? Um jugo suave. Vamos ler, irmãos. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Tá vendo, irmãos? Então, aqueles que perecem, esse povo é doido. Irmãos, esse povo não é doido de ficar rodando, não. O povo de Deus não é doido para ficar sapateando, subindo em parede, pulando no chão, estribuchando, falando qualquer coisa que não faz sentido. Né? Não é disso que o Senhor Jesus fala. Quando fala de loucura, é que o mundo busca poupar o tempo, aproveitar cada segundo, não é? Ser feliz, gozar a vida, enquanto nós estamos mortificando. Isso é loucura. Não é ficar aqui dando pirueta, não é isso, não é dessa loucura, não é? Então, diz assim, verso 19, por, capítulo 1, verso 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, ainda que o mundo tenha muita sabedoria, e tem, hein? O homem está alcançando, hoje, olha, quando a gente olha, inteligência artificial, nanotecnologia, satélites, agora virou brincadeira lançar satélite. Agora eles já estão programando viagem para Marte, não é nem para a Lua, não é? Então o homem tem muita sabedoria, mas não foi essa sabedoria que levou o homem a Deus. Foi a loucura da pregação, não é? A loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós, cristãos, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então o judeu, ele quer ver milagre, quer ver o mar se abrir, né? Quer ver cair maná do céu. É isso que o judeu quer ver. E que as religiões judaico-cristãs também querem ver. Né? Os gregos, nessa época aqui, até o dia de hoje, né? A terra da filosofia, da matemática. Né? Então, eles buscam sabedoria. Mas nós, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, seja quem for, se tiver um encontro conosco, vai ouvir evangelho. Né? Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, e nem muitos os nobres que são chamados. Então, o que ele está querendo dizer assim, olha, se você olhar aí no meio de vocês, quem são os sábios? Quem são os poderosos? Quem são os ricos aí? Não é? Dá para contar nos dedos. A maioria é gente simples. Então, são poucos os poderosos que enxergam a luz de Cristo. Não é? Porque a maioria confia em si mesmo, na soberba, na vaidade da sua mente. Não é?
confiam em si mesmos. Verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Que coisa, né, irmãos? Tá vendo? Fraco, desprezível, vil. Pro mundo? Pro mundo? O que é uma igrejinha de Itapevi, irmãos? O que é os irmãos de Santa Rita? Né? Quem somos nós, irmãos? Mas a verdade é, né, que ninguém que se gloria vai alcançar a verdade, irmãos. Então, ainda que nós falamos desse jeito, né, nós nos gloriamos no Senhor, não em nós, né? Porque se a gente alcançou tudo isso, toda essa esperança, toda essa fé, é porque por graça recebemos, né? Porque Jesus fez tudo, né? Eu só recebi esse dom de crer e abracei essa fé, e os irmãos também, né? Glória a Jesus. Verso 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque ele fez tudo. Então, eu me glorio porque eu estou nele. Eu me glorio com a glória dele, não com a minha. Não é? Glória a Jesus. Vamos continuar a leitura aqui, irmão. Já vai terminar no capítulo 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, a pregação do apóstolo Paulo, quando chegou nesse lugar, num lugar, irmãos, da filosofia, um lugar dos sábios. Ele chega lá falando de um Deus que morreu crucificado. Né? Então, chega na Grécia lá, tem o Deus do amor, tem o Deus da tempestade, o Deus do mar, o Deus do sol, o Deus de não sei o quê. Todos são poderosos. E ele vem pregando um que veio como homem e ainda foi morto injustamente. É isso que ele está falando. Né? E este crucificado, verso 3. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Tá vendo, irmãos? Então, quem que crê numa pregação dessa? Não é? Além de tudo, ele ainda chega doente, perseguido, não é? Procurado, ameaçado de morte. Não é verdade? Então, veja só. Quem que crê num homem desse? Quem que crê numa palavra dessa? Tem que ser louco para crer nisso aí. Não é? Pro mundo. Pro mundo, para nós não. Não, irmãos? Não para nós. Verso 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, muitas vezes as pessoas acham que podem ajudar Deus a salvar, né? Então, eu cansei de ver as pessoas contarem testemunho e fantasiarem a história, e florearem a história. Então aconteceu uma coisa simples, que é digna assim de graça a Deus, sem dúvida, não é? A irmã estava sofrendo, acordando de madrugada, cheia de limitação do corpo, não é verdade, irmã? E passou o tempo e o advogado veio com a notícia, ó, saiu sua aposentadoria. É motivo de dar graça a Deus? Claro que é. Glória a Jesus, né? Agora, precisa contar uma história fantástica? Não precisa contar uma história fantástica. O fato em si já é motivo de eu dar graça. Mas as pessoas, o que elas fazem? Elas querem transformar água em vinho dentro da igreja. As pessoas querem expulsar demônio dentro da igreja. As pessoas querem falar em japonês, em italiano, em espanhol, em língua dos anjos. Todo mundo misturado, todo mundo ao mesmo tempo, e rodando e dando cambalhota. Né? Então, a nossa fé não pode se apoiar em coisas fantásticas. Quem fazia isso era judeu. Quem procura sinal é judeu. Nós não somos judeus. Né? Então nós vivemos apoiados na mensagem de Cristo. Jesus crucificado, Jesus ressuscitado. Né? Glória a Jesus. Todavia, verso 6.
falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então a pregação aqui fala de uma sabedoria entre os perfeitos. Por que entre os perfeitos? Eu não sou perfeito, os irmãos não são perfeitos. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de fé, em que em Cristo Jesus somos santificados, justificados, purificados no seu sangue. Não é? Então, estando nele, somos perfeitos. Estando nele, então se prega a sabedoria. Então agora está sendo pregada a palavra do evangelho aos perfeitos, porque estão santificados e purificados em Cristo Jesus. Né? Glória a Jesus. Verso 8. A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, ou seja, a sabedoria do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tá vendo? Então, o Espírito Santo que vive dentro de você também é a sabedoria de Deus que emana dentro de você. A sabedoria de Deus que é o Espírito Santo te fazendo lembrar daquilo que Deus, por Jesus Cristo, ensinou. Os irmãos entendem isso? Glória a Jesus. Então, hoje nós vivemos pela sabedoria que é dada pelo Espírito. Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então isso é que faz toda a diferença. Então, irmãos, aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo. Né? Mas ele discerne bem tudo o quê? Ele conhece tudo de ciência? Ele conhece tudo de astronomia? Ele conhece tudo de matemática, de filosofia? É isso? De ciências? Não. Você compara coisas espirituais com coisas espirituais. Você discerne tudo que é espiritual. Então nós buscamos essa perfeição, né? E vivemos buscando ter a plenitude da mente de Cristo. Então que a palavra do Evangelho que hoje foi pregada, né, irmãos, venha nos fazer confiar que toda essa simplicidade que nós temos, irmãos, não nos faz diante de Deus ou diante dos homens, não é, como seres desprezíveis. Para o mundo, seremos mesmo, mas para Deus somos filhos, herdeiros de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Que possamos, então, guardar essa palavra, levantar nossa cabeça, seguir em frente. Amém?